Imagine uma cidade que caminhou com reis, abrigou rebeldes e testemunhou milagres do próprio Jesus Cristo. Agora, imagine essa cidade desaparecendo, apagada dos mapas, perdida na memória por quase 2 milênios. Esta é a história de Betsaída, um lugar amaldiçoado, perdido e agora encontrado milagrosamente. Seu desaparecimento é um dos maiores mistérios arqueológicos da Terra Santa. Como uma cidade tão central para a Bíblia poderia simplesmente deixar de existir? Betsaída foi o lar dos apóstolos Pedro, André e Filipe. Jesus andou por suas ruas, curou os enfermos e realizou o milagre dos pães e peixes nas proximidades. No entanto, esta cidade também foi alvo de uma de suas mais duras condenações, uma maldição que parecia selar seu destino. A história de Betsaída envolve figuras como o rei Davi, seu filho Absalão e o historiador Joséfo Flávio. Por séculos, exploradores procuraram em vão, esperando encontrar uma vila de pescadores à beira da água. Mas as ruínas não foram encontradas em lugar algum, e alguns começaram a duvidar que Betsaída realmente existisse. As descrições da Bíblia são precisas. Os apóstolos tinham um lar de verdade. O mistério exigia uma solução. Então, no final do século XX, após quase 2000 anos de silêncio, as pedras de Betsaída começaram a falar novamente. Arqueólogos descobriram evidências mais incríveis do que qualquer um imaginava. A busca por Betsaída tornou-se uma jornada que atravessou gerações. Seu nome, Casa dos Pescadores, apenas aprofundou o enigma. Como uma cidade de pescadores poderia estar a quilômetros da costa? As pistas estavam espalhadas em textos antigos, esperando para serem reunidas. E finalmente, a cidade perdida emergiu da poeira, reescrevendo a história. Esta é a história do desaparecimento de Betsaída e seu retorno surpreendente. Antes que Betsaída desaparecesse, ela enfrentou um julgamento espiritual. Jesus pronunciou um ai arrepiante. Ai de ti, Betsaída! Porque, se os milagres que em vós se fizeram se tivessem feito em Tiro e Sidom, há muito elas se teriam arrependido. As pessoas testemunharam milagres, mas seus corações permaneceram endurecidos. Essa maldição tornou-se o drama central da cidade, uma profecia de condenação. Betsaída havia visto o ministério do Messias de perto, um privilégio negado a muitos. No entanto, falhou em acreditar, ganhando uma condenação única. A cidade que deu à luz apóstolos rejeitou a mensagem em sua origem. Logo depois, a sorte de Betsaída mudou. Ela foi reconstruída, renomeada e envolvida em guerra. Um desastre natural finalmente a varreu do mapa. A maldição não foi apenas uma previsão, tornou-se o veredito da história. A cegueira espiritual de Betsaída foi seguida pelo esquecimento físico. A cidade desapareceu, seu destino selado pela profecia e pelo tempo. E assim, Betsaída desapareceu, perdida na memória até agora. Muito antes de Jesus, Betsaída era a capital do reino de Jesur, uma cidade de poder e intriga. O rei Davi firmou uma aliança com Jesur ao se casar com Maacá, filha do rei Talmai. O filho deles, Absalão, mais tarde buscaria refúgio aqui após uma tragédia familiar. Absalão, um príncipe exilado, caminhou por estas ruas, tramando seu retorno a Jerusalém. As pedras da cidade testemunharam dramáticos conflitos bíblicos. Arqueólogos, guiados por essas histórias, procuraram uma capital real, não apenas uma vila de pescadores. O relato bíblico de Jesur forneceu o plano para a descoberta. A história em camadas de Betsaída é de reis, príncipes e lutas pelo poder. Entre as ruínas de Betsaída, ergue-se um monumental portão da cidade, o maior do período bíblico em Israel. Construído no século 9 a.C., suas enormes pedras de basalto e imponentes bastiões falam de um poder antigo. Este portão era o coração da cidade, um lugar para julgamento,
negócios e proclamações reais. Dentro, arqueólogos encontraram um lugar alto com uma estela de basalto esculpida, um guerreiro com cabeça de touro, ligado à adoração pagã aramaica. O portão era tanto secular quanto sagrado, uma imagem vívida da vida séculos antes de Cristo. Sua força perdurou, até os apóstolos teriam passado por ele. O portão liga a Era dos Reis à Era dos Apóstolos. É um elo físico através de 1000 anos. Aqui, história e fé se encontram em pedra. Nas profundezas das ruínas de Betsaida, arqueólogos descobriram um altar pagão dedicado ao deus da lua aramaico, representado como um touro. A estela de basalto, com seu guerreiro com cabeça de touro, revela a fé pré-israelita da cidade. Esta era a religião do avô de Absalão, o rei Talmai. A destruição do altar, queimado e quebrado, data da invasão assíria em 732 a.C. A Bíblia registra essa brutal conquista. O altar estilhaçado é a prova física. A queda de Jesus marcou o fim de sua idade de ouro. A cidade seria reconstruída, mas nunca recuperaria sua antiga glória. O Deus quebrado nas ruínas conta uma história de conquista e profecia cumprida. As pedras de Betsaida lembram o choque de civilizações. Um dos maiores mistérios de Betsaida era seu nome, Casa dos Pescadores. Apesar de estar longe da costa atual, por séculos, arqueólogos procuraram a costa em vão. A descoberta veio em Etel, a mais de 2 quilômetros do moderno Mar da Galileia. Geólogos descobriram que, na época de Jesus, o nível da água era muito mais alto. Terremotos e sedimentos deslocaram a costa para o sul, deixando Betsaida no interior. No primeiro século, Etel ficava ao lado de uma lagoa, perfeita para a pesca. A paisagem mudou, mas o nome da cidade sempre foi verdadeiro. A ciência confirmou Etel como a verdadeira Betsaida. Nas camadas superiores de Et-Tel, arqueólogos encontraram uma humilde vila de pescadores, a Betsaida de Pedro, André e Filipe. Entre as casas de basalto, uma se destacava, a Casa do Pescador. Dentro havia pesos de pesca, anzóis de ferro e uma agulha curva para consertar redes. Este era provavelmente o lar de uma família profundamente envolvida na pesca, talvez até a de Pedro. As ruínas oferecem um elo tangível com o mundo dos apóstolos. Aqui Jesus chamou pescadores para se tornarem pescadores de homens. As evidências pintam um quadro vívido de uma comunidade próspera e conectada. Betsaida era real, seu povo, sua fé e sua transformação. A maldição sobre Betsaida era profecia, não mero desejo. Por volta de 30 d.C., a cidade foi renomeada Júlias, apagando sua identidade judaica. Durante a Guerra Judaico-Romana, Betsaida foi pega em conflito. O próprio Joséfo foi ferido nas proximidades. O golpe final veio em 363 d.C. Um terremoto maciço destruiu a cidade e alterou a paisagem. O porto desapareceu, edifícios desmoronaram e Betsaida foi abandonada. Seu nome se desvaneceu, sua localização esquecida por séculos. A cidade que testemunhou milagres desapareceu, seu destino selado por profecia e desastre. Betsaida foi perdida, até sua redescoberta. Por séculos, Betsaida foi um fantasma, um nome em um livro. Em 1987, arqueólogos liderados pelo Dr. Rami Arav começaram a escavar Et-Tel. Eles descobriram o portão monumental, o altar pagão e camadas de uma cidade real. Nas camadas superiores, encontraram a vila de pescadores e a Casa do Pescador. A geologia explicou a localização da cidade. Artefatos correspondiam aos relatos bíblicos. Após 2000 anos, Betsaida foi encontrada. Sua redescoberta confirma a confiabilidade histórica da Bíblia. As pedras silenciaram os céticos. O retorno de Betsaida é um milagre da história e da fé. A história da cidade
antes perdida, agora aprofunda nossa compreensão da Bíblia e do mundo de Jesus.